Senhores Deputados, uma vez mais, boa tarde. Vamos dar início à segunda parte da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação e teremos agora a oportunidade de, na sequência das audições que, no âmbito da apreciação do projeto de lei 95, 17ª primeira, proceder a três audições. Começamos pela EasyJet, a quem dou as boas-vindas a esta casa e agradeço a disponibilidade. Nas pessoas de José Lopes, José Pedro Canito e Joana Lourenço, sejam muito bem-vindos. O nosso procedimento previsto seria que os grupos colocassem questões. No entanto, é nosso entendimento e faço a vossa disponibilidade, conceder 5 minutos para uma exposição inicial. Nós temos o nosso agendamento sequencial, portanto temos outras empresas depois, portanto é o que é possível, por nós poderiam ser 15, 50, mas os trabalhos não o permitem. De qualquer forma, havendo essa disponibilidade da vossa parte, eu concedia desde já 5 minutos para a exposição que considerem apropriada, tendo consciência que ao longo das questões que vão ser colocadas poderão complementar toda a informação. Assim sendo, dava-lhe a palavra, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. E sendo representante da EasyJet, iremos ser pontuais com 5 minutos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, senhoras e senhores deputados, primeiro, é com uma grande honra e profundo sentido de responsabilidade que me apresento aqui perante esta Comissão, na qualidade de diretor da EasyJet em Portugal. Agradecemos sinceramente esta oportunidade de participar convosco nesta discussão tão relevante para as regiões autónomas e para o direito à mobilidade dos seus cidadãos. Um processo legislativo participado que acreditamos conduz sempre a decisões mais informadas e qualificadas. A EasyJet tem, como sabem, um historial de investimento robusto em Portugal e designadamente na região autónoma da Madeira, onde nos orgulhamos de ser o maior operador aéreo e a primeira companhia low cost a operar voos domésticos. A nossa presença tem contribuído significativamente para a redução das tarifas médias no mercado e para o aumento do número de passageiros, tanto residentes como não residentes, viajando de e para as ilhas. Mais do que meros voos, o nosso trabalho tem um profundo impacto social, aproximando os madeirenses do resto do país e da Europa, impulsionando a economia local. O nosso foco principal, sempre o foi, são as e os cidadãos madeirenses. Reconhecemos que o atual regime de subsídio social de mobilidade não é perfeito. Tem sido, no entanto, fundamental para fomentar a concorrência e tornar as tarifas mais acessíveis. Partilhamos a visão de que o sistema vigente é, de facto, lento e burocrático para os residentes da Madeira. E, precisamente por isso, a EasyJet está ativamente a colaborar com o Governo da República para desenvolver uma solução tecnológica, recentemente aprovada, que visa simplificar, agilizar e desburocratizar o processo de reembolso, permitindo um pagamento mais célere e reduzindo a exposição à fraude. Acreditamos firmemente que esta é a via para beneficiar os cidadãos e o erário público, salvaguardando a concorrência. E é neste contexto de colaboração e melhoria contínua que analisamos o projeto de lei número 95, apresentado pelo Partido Comunista Português, que sugere um modelo de desconto direto no momento da compra do bilhete. Com todo o respeito por esta iniciativa e pelos seus objetivos, gostaríamos de expressar a nossa oposição à globalidade do projeto, com base em razões de ordem técnica, operacional e de princípio. Primeiro, o modelo de negócio da EasyJet, como sabem, é low cost e assenta numa gestão dinâmica do inventário e preços, ajustados pela oferta e pela procura. A aplicação de um desconto direto, como é proposto, é tecnicamente incompatível com este sistema. A imposição de um modelo de preço fixo descontado à partida implicaria que a EasyJet não conseguiria cobrar o valor normal da tarifa, o que na prática levaria à expulsão da EasyJet das rotas domésticas entre as regiões autónomas e o continente. Este modelo é utilizado, por exemplo, infelizmente, em Espanha, onde a EasyJet não opera voos domésticos precisamente por não nos ser possível tecnicamente implementar este tipo de modelo. Em segundo lugar, a EasyJet não dispõe dos meios informáticos para gerir a validação da elegibilidade dos residentes no ato da compra. E mesmo que os tivéssemos, o acesso e tratamento de dados fiscais e de residência dos beneficiários levantaria questões complexas de conformidade com o RGPD, que extravasariam completamente a nossa atividade principal. Não é papel de uma companhia aérea assumir a responsabilidade e os riscos inerentes à gestão de um subsídio social de mobilidade, e por isso entendemos que o subsídio social de mobilidade é, por natureza, uma medida de apoio social e uma política pública da exclusiva competência do Estado. A aprovação desta iniciativa teria consequências muito negativas, provocaria a destruição grave do mercado, uma redução drástica da concorrência e, ironicamente,
contrariamente ao que era aqui a ideia deste projeto, iria provocar um aumento dos preços para todos os passageiros, residentes e não residentes, prejudicando deste modo a mobilidade dos cidadãos e do turismo da Madeira. Além disso, ao insensibilizar os residentes ao preço, o modelo iria afetar a procura de consumidores não residentes, impactando também negativamente a economia local. Em suma, reiteramos o nosso firme compromisso com Portugal e com as regiões autónomas e com a melhoria da mobilidade dos seus residentes. Acreditamos que o caminho mais eficaz e sustentável passa pela agilização e desburocratização do sistema de reembolso existente, através da já referida plataforma digital. Este é um modelo que salvaguarda a concorrência, protege o erário público e beneficia os cidadãos. Posso, desde já, anunciar aqui hoje que, ainda esta semana, a EasyJet irá assinar com o Governo português um acordo que visa a validação automática de dados. E isto irá permitir que todos os residentes da região autónoma da Madeira, que vão com a EasyJet, possam receber de forma mais célebre, de uma forma mais desburocratizada, os seus reembolsos ainda antes de voarem, continuando assim, como deve ser, esta relação a ser direta e exclusivamente entre o Estado português e o residente beneficiário do subsídio social de mobilidade. Rejeitamos assim qualquer modelo que procure inverter os papéis entre o Estado e as companhias aéreas, que seja tecnicamente inexecuível para o nosso modelo de negócio e que ameaça a sustentabilidade da nossa operação e o equilíbrio do mercado com graves prejuízos para todos. Estamos abertos a continuar o diálogo e a colaborar para encontrar melhores soluções que sirvam os interesses dos cidadãos e das regiões autónomas, sempre dentro do enquadramento que respeita a natureza e as capacidades de todos os intervenientes. Muito obrigado pela vossa atenção. Fico aqui ao vosso dispor para todas as perguntas que julguem necessárias. Muito obrigado, Sr. Diretor. Apesar das condições meteorológicas adversas, seguimos pontuais, conforme informou, e daríamos então agora a palavra aos diferentes grupos para colocarem as questões que considerarem apropriadas, iniciando pelo Partido Chega, com 5 minutos. Tenham sempre em consideração que têm tempo análogo e que não têm só que exclusivamente responder ao que foi colocado, é desejável que respondam ao que é colocado, mas podem aportar informação adicional. Eu perguntava só ao Grupo Parlamentar do Chega quem é que vai fazer. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Senhores representantes da EasyJet, a quem agradeço a presença. Ora bem, nós estamos hoje a discutir um tema que o Governo da República insiste em tratar como um problema técnico, quando na realidade estamos perante uma questão estrutural de direitos, de igualdade e de integridade constitucional dos portugueses que vivem nas regiões autónomas. E para que fique bem claro o nosso ponto de partida, nós acreditamos, defendemos que a mobilidade entre a parcela continental e as regiões autónomas não é, nem nunca pode ser, um favor do Estado. É uma condição básica para que os cidadãos da Madeira e dos Açores não sejam tratados como portugueses de segunda nem de terceira. No entanto, aquilo a que temos vindo a assistir neste processo, que é erradamente chamado subsídio social de mobilidade, é uma atrapalhada política prolongada, feita de improvisos, de mudanças de regras, de plataformas que não deveriam existir e de uma total ausência de responsabilização. O Governo continua a falar em subsídio aos residentes. Mas o que exige hoje não é um subsídio aos residentes, mas sim um subsídio encapotado às companhias aéreas, financiado pelos cidadãos das regiões autónomas, que são obrigados a adiantar centenas e milhares de euros para exercer um direito que deveria ser garantido à partida. Quer dizer, o residente paga primeiro, espera depois e, pelo caminho, financia um Estado que, por sua vez, financia as companhias aéreas. Em suma, o Estado transfere o risco para o cidadão, protege o modelo económico das companhias e apresenta isto como política social. Ora bem, meus senhores, isto não é política social. Isto é a desresponsabilização do Estado. Isto é pôr as autonomias a pagar o que nunca tinham de pagar. Mais grave ainda, este modelo distorce o mercado e impede qualquer discussão séria sobre soluções mais justas, mais transparentes e verdadeiramente alinhadas com a Constituição da República Portuguesa. Porque quando falamos de mobilidade às regiões autónomas, e é bom que isto fique claro, falamos de coesão territorial, falamos de igualdade material e falamos de respeito pela insularidade que tanto contribui para a afirmação de Portugal no Atlântico e no mundo, mas que o Governo, na realidade, abandona na sua execução. E é por isso que esta audição à EasyJet não pode ser apenas um modelo formal, nem um momento formal. Tem de servir para clarificar quem beneficia com o modelo atual, quem suporta os custos e quem fica sem proteção quando o sistema falha,
como está a falhar agora, que são invariavelmente os madeirenses e os açorianos. E termino com 3 perguntas. Primeiro, reconhece ou não reconhece a EasyJet que o atual modelo, erradamente chamado de subsídio social de mobilidade, funciona na prática como um subsídio escondido às companhias aéreas? Segundo, considera a EasyJet aceitável que os residentes das regiões autónomas sejam obrigados a financiar a liquidez de um Estado que está, ao mesmo tempo, a violar, com o novo modelo, como já violava com o anterior, os direitos constitucionais dos portugueses da Madeira e dos Açores? E, em terceiro lugar, pode a EasyJet esclarecer se o modelo que está em prática em Portugal e que o Governo quer agravar com a atual portaria é usado em mais algum país europeu nas ligações entre as parcelas continentais com as suas regiões insulares? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela forma também como geriu o seu tempo. Sr. Diretor, faça favor. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostava de fazer um exercício histórico. Eu estou aqui a representar a EasyJet, portanto não vou fazer comentários que sejam dirigidos ao Governo. Relativamente ao nome do Subsídio Social de Mobilidade, eu vou-me referir a ele porque é o nome oficial. Eu creio que o Parlamento e o Governo têm toda a autonomia entre vós para o alterar e chamar algo que considerem mais apropriado, se for essa a decisão. Nós aí somos completamente... não é a nossa capacidade, não está na nossa capacidade de fazer essas alterações, nem vontade. Agora, um exercício histórico importante, a EasyJet entrou, estamos prestes a fazer 20 anos que operamos na Madeira. Começámos a operar para a Madeira no ano de 2007 e começámos a operar rotas domésticas no ano de 2008. No ano anterior, a EasyJet começar a operar, a tarifa média na Madeira ultrapassava os 430 euros ida e volta, entre a Madeira e o continente. Portanto, hoje em dia, se tivéssemos usado a correção monetária e a inflação, esses 430 euros seriam muito mais do que aquilo que eram na altura. Hoje em dia, a tarifa média do mercado, como devem imaginar, não posso dar aqui detalhes sobre a nossa tarifa média, ainda por cima temos a apresentação de resultados na semana que vem. A tarifa média no mercado oscila entre os 80 e os 110 euros e o regulador português, tendo esses dados, poderá facultar-vos mais em detalhe. Portanto, a tarifa média caiu no mercado para menos de 1/4 daquilo que existia. Na altura, em 2007, o último ano antes da EasyJet entrar no mercado, voaram nas rotas domésticas entre Portugal e a Madeira 788 mil passageiros. O ano passado voaram perto de 2.300.000. Portanto, se há algo que a liberalização deste mercado trouxe foi um grande fortalecimento da coesão territorial e da continuidade territorial, uma democratização do acesso ao ato de voar, que era considerado um luxo há 30 anos e que hoje em dia qualquer pessoa o pode fazer. Num teste cego, eu recomendo que se os senhores deputados quiserem entrar no Google Voos e ver os preços que estão disponíveis nas próximas semanas, nos próximos meses, veem que facilmente se encontram tarifas, não só da EasyJet, mas também de alguns dos outros operadores no mercado, entre os 20 e 30 euros por sentido. O que é verdade, Sr. Deputado, pode entrar no Google e comparar isso agora ao vivo connosco. Ou seja, estamos a falar de uma viagem entre a Madeira e os Açores que hoje em dia custa tanto como um táxi entre o centro da cidade do Funchal e o aeroporto do Funchal, que custa menos do que um português que viva no Algarve, ou nas Beiras, ou no Minho, ou nos Trás-os-Montes, gasta para chegar à capital. Portanto, se este modelo trouxe algum benefício, foi a acessibilidade e a mobilidade. E a EasyJet orgulha-se de ter feito isso, porque fizemos o mesmo também para os portugueses que vivem na Suíça e em França, que graças a estas tarifas que nós temos no mercado e ao nosso modelo de negócio, passaram a poder viajar para Portugal e ser visitados pelos seus familiares de forma mais frequente e segura. E foi isso que fizemos na Madeira. Orgulhamos de ser a companhia número 1 a operar no arquipélago da Madeira, a representar e a transportar hoje em dia 1 em cada 3 passageiros que voam rotas domésticas entre Portugal e continental e o arquipélago da região autónoma da Madeira. E orgulhamos também de transportar 1 em cada 4 passageiros que voam no total, trabalhando para melhorar a acessibilidade a todos os madeirenses, não só nas rotas domésticas,
e aqui esta grande importância da coesão nacional, mas também por permitir que os madeirenses possam voar diretamente da sua ilha para destinos na Europa, que hoje em dia já oferecemos 13, que quando nós começámos em 2007 praticamente não existiam destinos internacionais no aeroporto da Madeira. Portanto, iremos continuar, sem dúvida, a trabalhar neste sentido. É completamente falso que este modelo subsidia as companhias aéreas. Por nós, até não podia nem sequer haver nenhum subsídio de mobilidade com os preços que existem, reconhecendo, no entanto, que tal é importante para, em cima do trabalho que nós já fazemos para baixar tarifas, ainda se ajude mais aquelas pessoas com parcos recursos financeiros a poderem viajar. É falso que os residentes, sejam os residentes das regiões autónomas a subsidiar todo esse sistema. Pelo que eu conheço e trabalho na aviação há mais de 30 anos, eu conheço bem este sistema. O sistema de residentes de Madeira vem do Orçamento Nacional do Estado, portanto, eu e todos os senhores deputados e todos os cidadãos portugueses com os nossos impostos subsidiamos este sistema de viagens, o que me parece que é extremamente válido porque ele tem como objetivo a continuidade territorial. E não existe este sistema, só existe em Portugal, existem outros países como a França, a Itália e a Espanha, que também têm sistemas de mobilidade, mas todos eles são diferentes uns dos outros. Não existem dois sistemas iguais de mobilidade dentro da Europa. Muito obrigado. De seguida tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, pela Sra. Deputada Vânia Jesus, e depois, obviamente, que terá também o mesmo tempo para responder. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da EasyJet. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as respostas que foram remetidas a esta comissão e que são feitas no âmbito de um diploma do PCP que altera o modelo do subsídio social de mobilidade entre o continente e as regiões autónomas hoje em vigor e que se encontra em apreciação e em fase de especialidade. E ainda assim consideramos que era essencial promover esta audição para ouvirmos de forma objetiva aqueles que são os objetos técnicos, jurídicos e económicos que Vossa Excelência já identificou e que refere que o modelo proposto pelo PCP pode levar, inclusive, a poderem sair da rota doméstica entre o continente e as regiões autónomas. E, portanto, para além de procurarmos aferir estes obstáculos e aquilo que é a vossa opinião sobre este modelo, acho que é importante também nesta audição procurarmos saber quais alternativas que consideram viáveis e compatíveis com o atual modelo que está em vigor e que inclusive prevê uma plataforma digital. E, portanto, acho que, antes de mais, e acho que esta matéria do subsídio social de mobilidade leva a que me faça um breve enquadramento político inevitável sobre a proposta do PCP em apreciação, porque esta proposta do PCP é em grande medida semelhante a uma que foi apresentada em 2017, que foi aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, que esteve neste Parlamento 2 anos para ser discutida e só foi aprovada em 2019 pelo Partido Socialista, convenientemente, se diga, em vésperas de umas eleições legislativas regionais, mas que depois de aprovada, o mesmo Partido Socialista no governo manteve a lei na gaveta durante 8 anos, enquanto, ou aliás, pior, suspendeu a sua aplicação através do Orçamento de Estado. E isto para deixar claro que o PCP, enquanto proponente deste diploma, foi parceiro do então governo e, portanto, foi caucionador de que a proposta não avançasse e, portanto, acho que é importante também dizê-lo e até estranho, sendo esta audição sobre a especialidade do diploma do PCP, não estar nenhum deputado do PCP presente nesta audição sobre uma matéria tão importante para os residentes da região autónoma da Madeira e Porto Santo. Dizer também que, no essencial, as alterações do diploma do PCP é a eliminação dos limites máximos do custo elegível, ou seja, eliminam o teto regulatório do subsídio social de mobilidade, alteram, como já referi, o modelo de pagamento, onde aqui transferem para as companhias aéreas o ónus de requerer o subsídio junto do Estado e falo sem prever uma plataforma digital integrada, situação que o modelo atual e em vigor, volto a repetir, já prevê.
Quanto à alteração do residente pagar apenas o valor de referência no ato da compra, enquanto deputada eleita para Madeira, permite-me que eu diga que esta é uma posição que o Governo Regional e os deputados do PSD Madeira têm defendido, mas também sabemos que esse caminho só pode ser seguido de forma tecnicamente segura e, a nosso ver, tem que ser avaliado no quadro do atual modelo. E, portanto, dizer que para o PSD há 3 princípios absolutamente inegociáveis no subsídio social de mobilidade. Primeiro, transparência total na formação do preço. Segundo, garantir que o benefício chega aos residentes e não é absorvido por práticas comerciais ou distorções do mercado. Terceiro, preservar o equilíbrio concorrencial, protegendo o residente, mas sem afastar operadores, porque sem companhias aéreas não há aviões e sem aviões não há viagens, e é isto que é importante reforçar e é por isso que pedimos esta audição, porque precisamos perceber o impacto real das alterações e recolher também os contributos de quem opera no terreno. E, portanto, aquilo que já referi é que não concorda com esta proposta do PCP, considera inexecuível para uma companhia low cost, apontou também como graves riscos operacionais o aumento de preço e a saída da EasyJet das rotas domésticas para as regiões autónomas. Referiu também a experiência espanhola, onde diz que a EasyJet optou por não operar neste mercado, e não sei se poderia clarificar quais os riscos que aponta relativamente a este modelo do desconto direto, mas aproveitaria esta oportunidade, e aqui sim acho que é uma mais-valia, sabendo que a EasyJet está a colaborar com o Governo no desenvolvimento do atual modelo em vigor, da plataforma digital que está prevista. Gostaria de ouvir de Vossa Excelência quais são, do vosso ponto de vista, as condições técnicas essenciais para que se possa evoluir no futuro para um modelo em que o residente paga apenas o valor líquido sem necessidade de reembolso, porque já percebemos que o que os operadores pretendem é ter a garantia do Estado do pagamento no momento da venda do bilhete. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Jesus. Tem a palavra, então, o Sr. Diretor, para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em termos de alternativas viáveis, eu acho que esta plataforma digital que se está agora a finalizar será um grande passo em termos de desburocratizar o processo e torná-lo mais ágil. Com esta plataforma vão-se conseguir, por um lado, que os passageiros imediatamente a seguir à compra possam aceder à plataforma, introduzir toda a sua informação e ato contigo com esses dados a serem validados pelo Estado, poderem, assim que for essa decisão tomada, receber o seu subsídio de imediato, ainda antes de voar, enquanto que hoje em dia, como sabemos, têm que esperar por voar primeiro, antes de poder pedir o subsídio de mobilidade, e se for uma viagem de ida e volta, têm que esperar pelo regresso, pelo voo de regresso se concretizar para o poder fazer. Portanto, aí vai haver uma agilização muito grande e uma desburocratização bastante grande também de todo o processo, passando a funcionar online. Nós iremos, como eu disse, assinar ainda esta semana esta parceria com o Governo, e a partir do próximo dia 4 de fevereiro estimamos ter da nossa parte tudo a funcionar para que os passageiros que utilizam o EasyJet poderem usar esta plataforma desde já. Como eu disse, a proposta que é aqui apresentada não é implementável e ela existe algo similar em Espanha. Como eu disse, tecnicamente o nosso sistema faz a gestão do inventário baseado numa flutuação de oferta e procura. A partir do momento em que não existe uma flutuação de oferta e procura, porque os residentes representam cerca de 30% do mercado doméstico entre o continente e a Madeira, eles se não pagarem o preço normal do mercado, não são sensíveis à flutuação de preço, desvirtuam completamente a curva e o sistema deixa de funcionar e, portanto, não conseguimos fazer uma gestão do nosso inventário de forma eficiente e, portanto, não podemos operar, e daí nós não operarmos em Espanha. Se isto viesse a ser implementado em Portugal, como eu disse, o resultado prático de tal decisão seria os atores políticos, ao tomarem uma decisão dessas, estariam a expulsar a EasyJet do mercado, o que teria consequências muito graves, porque, primeiro, representamos, como eu disse, neste momento, 1/3 dos passageiros domésticos, da oferta doméstica no mercado, e isso iria, uma diminuição brutal da oferta, iria, sem dúvida, trazer um impacto negativo
com a subida de preços, podíamos voltar ao passado, no mercado protecionista, em que não existia concorrência, em que quem pagava eram os passageiros que tinham que, com essa falta de concorrência, ter preços exponencialmente mais caros. E depois uma questão de princípio, não é função das companhias aéreas fazer este tipo de subsidiação. O nosso negócio é voar, prestar um serviço que é um contrato entre a companhia e os passageiros para voar de A para B e sermos pagos por esse serviço que estamos a prestar dentro desse contrato. Mas não queremos parar por aqui. Eu creio que há muito mais a fazer ir além da plataforma digital. É um grande primeiro passo para continuarmos em conjunto a trabalhar com todas as entidades relevantes para continuar a desburocratizar mais e a dar mais passos para melhorar a vida dos madeirenses. E aqui peço perdão por me referir essencialmente aos madeirenses e aos porto-santenses, que englobo dentro deste nome, porque nós neste momento não operamos para os Açores. Que é, por exemplo, definirmos de uma vez um serviço mínimo a que os cidadãos têm direito. A mim não considero muito correto se um cidadão que até é consciente que quer poupar dinheiro ao erário público e compra uma tarifa simples e depois lhe junta uma mala, ou uma segunda mala de cabine ou uma mala de porão, porque a somatória dos dois é mais barato do que comprar um pacote tarifário que já tem tudo incluído. Hoje em dia, esse passageiro não pode receber o reembolso desta segunda mala porque não faz parte de uma tarifa já composta. Não me parece que faça sentido. Devia estar definido politicamente qual é o serviço mínimo a que se aceita que as pessoas possam utilizar nas suas viagens. E depois que os passageiros possam, de forma consciente, escolher esses tipos de produtos, ou construindo o seu pacote de viagem, ou comprando uma tarifa que já tem tudo incluído. Aquilo que nós sempre defendemos foi que o passageiro tenha esta sensibilidade ao preço, porque ajuda no sistema. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos agora passar ao grupo que irá dividir o tempo entre o Sr. Deputado Emanuel Câmara e o Sr. Deputado Carlos Pereira. Começa o Sr. Deputado Emanuel Câmara. Faça favor, Sr. Deputado, 2 minutos e meio. Senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor da EasyJet em Portugal, instantes. Os madeirenses e porto-santenses. Ao contrário dos governos do PSD de direita, conjuntamente com o CDS, que têm cortado direitos a quando Passos Coelho com a Troika e agora com Montenegro em relação a este subsídio que estamos aqui a discutir. Portanto, que fique claro esta situação. Sei que não é esta discussão que está aqui em jogo, mas não ficaria bem comigo próprio se não dissesse. Objetivamente, Sr. Diretor, perguntas. Vou tentar ser rápido. E não é preciso me interromper, que não consegue. A EasyJet afirmou... Não consegue me interromper. Sr. Deputado, dê-me só um instante, deixe-me só conduzir os trabalhos. Sr. Deputados, eu pedia só o seguinte. Eu percebo que cada estilo de intervenção é um estilo de intervenção, mas há aqui eu pedia que houvesse o mesmo respeito pelo Deputado Emanuel Câmara que houve pelos outros todos. O Deputado Francisco Gomes, tal como eu, não somos propriamente de intervenções suaves. E toda a gente ouviu com atenção. Não há nenhuma razão para não ouvirmos o Deputado Emanuel Câmara com a mesma atenção. Compreendeu que cada estilo é um estilo, mas... Façam-me o favor, Sr. Deputado, desculpe lá. Só à parte, como deve ficar claro, como fui arte de futebol, este tipo de provocações não me incomoda de maneira nenhuma. Sei que portanto, podem continuar a provocar como quiser. Sei que não incomoda. Tem muitos anos de tem muitos anos de provocações. Sr. Deputado, sei que não incomoda, mas o Presidente e os convidados têm que conseguir ouvir. Respeito aos senhores. E a pedir então, Sr. Deputado, faça o favor de continuar com uma tolerância, obviamente. Muito obrigado. Perguntas. A EasyJet afirmou que colaborou ativamente com o Governo no desenvolvimento da plataforma digital. Pode esclarecer o essencial do seu contributo? Segunda pergunta. A plataforma não resolve o problema do adiantamento financeiro, apenas o da rapidez do reembolso.
está disponível para colaborar de forma a encontrar uma solução que permita acabar com reembolsos? Terceira pergunta. A EasyJet defende que o desconto no ato da compra é tecnicamente incompatível com o seu modelo de preços dinâmicos, como já afirmou aqui. Pode explicar melhor esta incompatibilidade? Quarta pergunta. A EasyJet admite algum modelo em que o operador não assume riscos financeiros, mas o residente nunca tenha de adiantar o valor da tarifa? Outra pergunta. A EasyJet afirma que o modelo de desconto direto levaria à sua saída das rotas domésticas. O que significa isto exatamente? Por fim, a DEC considera que o modelo de reembolso perpetua desigualdades sociais. Que respostas dá a EasyJet a residentes que não conseguem viajar por não terem liquidez, apesar do subsídio existir? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo uso parcimonioso do tempo. Deixa o seu colega mais tempo. Sr. Deputado Carlos Pereira tem 2 minutos e 40. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, um cumprimento especial ao Sr. Diretor da EasyJet Portugal. Tivemos já muitas reuniões sobre este tema. Este é um tema recorrente e é uma boa oportunidade para voltarmos a ele e para procurarmos caminhos que sejam mais úteis para aquilo que interessa aos madeirenses e aos açorianos. Eu queria começar por dizer algo que é importante. Aliás, o Sr. Diretor da EasyJet acompanhou essa matéria. Foi de facto aprovada uma proposta na Assembleia da República para que os madeirenses e açorianos pudessem fazer um pagamento direto daquilo que era a tarifa subsidiada. Essa proposta foi mesmo do PSD, a senhora deputada Vânia, do PSD na Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, que depois foi aprovada aqui. E, portanto, eu compreendo mal o seu posicionamento relativamente a esta matéria agora, porque nós aprovamos a proposta com toda a bondade que considerávamos que devíamos ter e consultamos o mercado. E tivemos o sentido de responsabilidade que o PSD na altura não teve, porque eu lembro-me bem das pressões que ocorreram do ponto de vista político para garantir que isso era aprovado. Consultamos o mercado para assegurar que a aprovação e implementação desse modelo, tal como estava na altura, não colocava em causa o mercado, ou seja, não levava à saída de companhias aéreas. Nomeadamente a EasyJet, que ameaçou nesse sentido, mas também a Ryanair também ameaçou nesse sentido. E o sentido de responsabilidade que o PS teve, seja do Governo, seja do PS Madeira, foi ao ponto de perceber qual era o melhor caminho para podermos encontrar uma solução que garantisse aquilo que os madeirenses tanto querem, que é, obviamente, o pagamento direto do valor da tarifa subsidiada e sem perder concorrência e companhias no mercado. Isso é um desafio muito grande. Aliás, essa é a minha primeira pergunta para o diretor da EasyJet Portugal, porque nós sabemos que não há modelos ótimos, perfeitos, nós sabemos disso. Mas estamos confrontados com uma situação clara hoje em dia, que é, eu não tenho tempo para estar a explicar aquilo que ocorreu mal com este modelo, há vários trabalhos que foram feitos nesse sentido, há matérias que eu não estou totalmente de acordo com o Sr. Doutor no que diz respeito à bondade total deste modelo, quando diz que a tarifa fixa, os residentes ou aqueles que têm este benefício são insensíveis ao preço. Hoje em dia há mais ou menos uma insensibilidade ao preço também, como se sabe. Essa insensibilidade decorre da circunstância de um madeirense e um açoriano saber que tem a tarifa garantida e, portanto, não vai à procura de outro tipo de tarifa e perde-se a concorrência. Isso é um problema. O único modelo que permite ultrapassar essa matéria é um modelo que está hoje em vigor em Espanha, que os senhores não operam, mas é o único modelo que permite isso, porque permite naturalmente que o residente vá à procura, Sr. Presidente, que o Presidente o residente vá à procura de tarifas mais baixas. E isto é algo que eu queria perguntar, que é entre um modelo desta natureza, porque nós temos que caminhar neste sentido, que é entre um modelo desta natureza com uma percentagem sobre uma tarifa, que permite que o mercado funcione e que o residente vá à procura de tarifas mais baixas. E um modelo de tarifa fixa, que está em vigor em outros países, como França, como Itália, e este modelo, o que é preferível para a EasyJet? E sim, a EasyJet está disponível para discutir com os governos regionais da Madeira e dos Açores e também o Governo da República um modelo que permita, de uma forma híbrida, naturalmente, esta circunstância, que é os madeirenses pagarem apenas aquilo a que têm que pagar, sem qualquer tipo de reembolso. Esse é o desafio que nós temos aqui em cima da mesa e eu acho que um operador tão importante como a EasyJet tem uma palavra a dizer nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra novamente ao Sr. Diretor para prestar os esclarecimentos que entender. Obrigado. O contributo que nós temos dado neste desenvolvimento da plataforma vai passar por validarmos
automaticamente, através de comunicação entre os sistemas informáticos, de se o passageiro voou, não voou, por forma que o reembolso que terá sido feito à cabeça esteja dado como correto, ou caso o passageiro não tenha efetuado o voo, esse reembolso tenha que ser devolvido por ter sido cobrado de forma indevida. Com isso, não só, como eu disse, iremos ajudar a que seja mais célebre o reembolso desse valor, logo há que feita no ato imediato à compra e não tendo que esperar pelo ato de voo, mas iremos também, dessa forma, ajudar a combater a fraude que o sistema atual permite que exista. Eu não vou entrar nos detalhes, porque imagino que todas as coisas que vão ser aqui discutidas serão tornadas públicas. Se eu fosse dizer em detalhe como é que essa fraude acontece, estaria, se calhar, inadvertidamente a ensinar pessoas a usar esses métodos para poderem beneficiar erradamente do erário público. E sendo completamente taxativo, não, de todo. É que para o sistema de inventário e de gestão do nosso inventário é completamente impossível para a EasyJet operar num sistema em que o passageiro tenha o desconto à cabeça feito pela companhia de aviação. E nem sequer vou aqui entrar, podia estar a falar da questão de princípio, que não cabe às companhias aéreas financiar um sistema desses ou às companhias aéreas substituir o Estado nessa responsabilidade, logo por uma impossibilidade técnica tal não sucede, e por isso é que nós não operamos doméstico em Espanha, que é um mercado quase 10 vezes superior ao mercado doméstico português. E, portanto, em termos comerciais é um mercado extremamente apetecível, mas é completamente impossível tecnicamente da EasyJet poder entrar nele, apesar de ser bastante apetecível tecnicamente. Depois podíamos entrar sobre os pagamentos em Espanha, que estão atrasados há 3 anos, e com as companhias a suportar, na realidade, todos esses custos e responsabilidades. Relativamente ao impacto que tem no preço, aquilo que a ANAC já se pronunciou claramente também sobre o tema, é que se avançar para um sistema desses, como existe em Espanha, na realidade até traz mais impacto negativo, porque a insensibilidade do residente passa a ser total ao preço. Hoje em dia, como disse muito bem, existe sensibilidade dentro do intervalo, daí a EasyJet achar que não é o modelo ideal. As pessoas deviam ter um valor X para voar cada mês, e se conseguindo encontrar preços a menos do que esse valor, deveriam poder voar de grátis, porque não? Agora, o passageiro tem que ter aqui uma corresponsabilização com o Estado português, porque estamos a falar de gerir o erário público, e ter esse primeiro passo, não sendo as companhias aéreas a suportar esse desconto à cabeça. É algo que para nós é completamente primordial. Iremos continuar a trabalhar, como eu disse, com o governo português, seja qual for o governo que no momento esteja no poder, com todos os grupos parlamentares. Aliás, nós endereçamos, como costumamos fazer a cada 6 meses, cartas para nos reunirmos com todos os grupos parlamentares. Iremos começar agora essas reuniões também com todos vós. E este é um tema que nós estamos dispostos a continuar a conversar com todos para um objetivo que é comum, dentro daquilo que é execuível, a EasyJet continuar a poder operar e ajudar a que a vida dos madeirenses seja facilitada, desburocratizada o máximo possível, dentro de cenários que sejam implementáveis. Agora, os descontos à cabeça é algo que não é um cenário que é de todo impossível para nós implementarmos e, portanto, de uma forma muito, muito clara. E aqui eu creio que as palavras são importantes. A EasyJet não está a fazer nenhum tipo de ameaça, porque nós não queremos. Aliás, o nosso histórico de investimento da Madeira prova que a EasyJet não quer sair da Madeira e não sairá da Madeira a não ser que seja expulsa do mercado pelo decisor político. E convém ter em mente que as rotas de que estamos a falar não são rotas de serviço público. Devido à sua dimensão e ao número de frequências que existem no mercado, são 2 rotas que, no caso de Lisboa e do Porto de Funchal, não se qualificam como rotas de serviço público. Portanto, eu sei, portanto, a expulsão, a ingerência política e a expulsão de uma companhia aérea europeia de 2 rotas de mercado liberalizado europeu
teria consequência, e é isso, sendo responsável, aquilo que nós estamos a alertar é que não vão por esse caminho, por favor, porque a EasyJet não quer sair, e essa decisão significaria expulsar a EasyJet do mercado. Não é a EasyJet que diz, se vocês fizerem isso, nós vamos embora. Não, nós não vamos. Se decidirem fazer isso, estarão na prática a expulsar a EasyJet, e creio que ninguém querá fazer isso, porque está péssimo para os residentes da Madeira e para a economia da Madeira. Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos agora à última questão, que será colocada pelo deputado Filipe Sousa, deputado único, eleito pelo JPP. Muito boa tarde, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Diretor da EasyJet, em Portugal. Portanto, felizmente ou infelizmente, estamos aqui nesta discussão hoje porque, efetivamente, o Estado português, e não quero aqui, quando falo em Estado, falo no global, não quero aqui apontar dedos ao partido A, B ou C, mas, acima de tudo, e aquilo que tenho dito, porque o Estado português não reconhece a mobilidade aérea entre os portugueses residentes nas ilhas e o território continental como um direito constitucional, mas sim como uma esmola. E, efetivamente, infelizmente, estamos aqui neste dilema, e percebo bem a exposição e a explanação da EasyJet, mas gostaria aqui de apresentar duas questões, também para perceber se estão abertos no futuro a um entendimento ou uma negociação, porque esta temática vai ser abordada seguramente nos próximos tempos, e espero bem que haja uma solução efetiva que vá ao encontro das expectativas dos portugueses residentes nas ilhas. E a pergunta concreta que gostaria de fazer, muito diretamente, é que soluções técnicas e operacionais ou admissíveis, e se entende que as companhias, ou a vossa companhia, ser possível permitir que o português residente nas ilhas pague somente a sua parte, e que no mesmo ato da compra do bilhete haja aqui uma operação contabilística, informática, que no mesmo ato da compra do bilhete pelo cidadão português residente nas ilhas, o Estado português encontra aqui um mecanismo financeiro que no mesmo ato esse pagamento seja feito efetivamente às companhias. Não estou a falar em vendas a crédito, porque a sua explanação já referiu e bem o vosso ponto de vista, mas perceber se concorda ou não com este sistema. O madeirense, o açoriano, paga a sua parte e no mesmo ato da compra do bilhete o Estado, através de uma operação contabilística, na altura e falava num fundo de garantia, mas poderíamos dar outro nome, no mesmo ato da compra o Estado suportar a parte que lhes dê respeito. É claro que isto terá outras implicações, mas só para perceber da vossa parte o vosso entendimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Procurei dar-lhe alguma tolerância, não podendo dar mais. Dou aqui a palavra ao Sr. Diretor, chamando a atenção que é a última intervenção e, portanto, concedi-lhe os 2h30, mais um minuto, para poder dar Muito obrigado, Sr. Deputado, e é um prazer estar consigo a primeira vez. E no que diz respeito à EasyJet, é assim, a nossa forma de trabalhar obriga sempre a que exista um pagamento único, direto à empresa. Portanto, estaremos sempre disponíveis para nos sentarmos à mesa com qualquer entidade que encontre uma forma de esse pagamento continuar a ser único, direto, e na totalidade do valor que existe. Portanto, isso é algo que poderemos continuar a trabalhar. Até agora não nos foi apresentada nenhuma forma que num pagamento único isso pudesse ser feito em nome de alguém. A única solução, talvez parecida, creio que foi implementada há uns anos pelo Governo Regional da Madeira, em que para os estudantes havia umas agências de viagens que compravam em nome do Governo e, portanto, faziam essa compra em nome de... Portanto, essa situação funcionou, não sei se ainda está em vigor ou não, mas foi uma forma que foi encontrada pelo Governo Regional da Madeira na altura para contornar o problema. Eu creio que é importante voltarmos à questão fundamental. Eu creio que, pelo menos no que diz respeito, e aqui só me falo em nome da EasyJet, a EasyJet tem feito a sua cota-parte para que a continuidade territorial e o acesso dos madeirenses e todos aqueles que querem visitar as ilhas da Madeira e de Porto Santo o possam fazer a preços acessíveis. São perto de 820 mil lugares por ano
num total de 1,5 milhão de lugares que nós oferecemos no arquipélago da Madeira. Este tem sido um investimento que nós temos vindo a fazer, aumentando a nossa capacidade, ainda agora no primeiro trimestre, comparado com o primeiro do nosso ano fiscal, que é o período de outubro a dezembro, estamos a voar mais 6% de lugares do que voávamos o ano passado. Isso é algo que realmente, e daí eu acho que seria interessante começarmos a redirecionar esta discussão, que tem acontecido, é que os madeirenses, ao longo destes anos todos, cada vez voam mais. Como eu disse, nós passámos de voar menos de 800 mil para cerca de 2.300.000 pessoas a voar nestas rotas, e os residentes da Madeira, na altura e hoje em dia, continuam a representar 30% deste mercado. Quer dizer que os residentes da Madeira hoje voam muito, muito mais, têm acompanhado estes aumentos da capacidade e, portanto, não me parece que o preço neste momento seja realmente o entrave número 1 aos madeirenses não poderem voar. Eu creio que sim, ainda haverá pessoas que não poderão voar, da mesma maneira que ainda haverá, infelizmente, hoje em dia na nossa sociedade, pessoas que nem sequer têm dinheiro para vir aqui de Oeiras a Lisboa em meios de transporte. Infelizmente não vivemos num mundo perfeito e essas desigualdades existem, mas não cabem às companhias aéreas solucionar esse tipo de problemas. Não é esse o nosso core. Portanto, iremos continuar, aqui, esse é o nosso compromisso, a trabalhar para, continuar a apostar na Madeira, a investir na Madeira, a crescer capacidade na Madeira, a continuar com o nosso paradigma de ter voos baratos. Eu lembro, a EasyJet começou há 30 anos, nós o ano passado que celebrámos 30 anos de existência. E o Stelios, quando inventou esta companhia, disse que voar deveria custar tanto como um par de jeans. Na altura, nós começámos a vender bilhetes entre Luton e Glasgow por 29 libras e 99. E um par de Levi's 501, que na altura éramos todos novos e nós gostávamos, custavam 32 libras no Reino Unido. Aqui eram um bocado mais caras, porque eu lembro-me, a minha mãe não as comprava. Mas pronto, pormenores à parte. Hoje em dia, a EasyJet continua a oferecer, como eu falei há pouco, bilhetes na ordem dos 20 euros. São menos do que as 20 e tal libras na altura. As Levi's, entretanto, subiram de preço e não custam tão barato, já ultrapassam as 100 libras. E essa garantia da EasyJet vocês vão ter. Vamos continuar a investir, vamos continuar a trabalhar para que o ato de voar seja democrático e acessível a todos. E continuar a trabalhar com todos vocês para encontrar soluções para desburocratizar mais e para tornar ainda mais simples o acesso dos madeirenses e dos porto-santenses ao subsídio social de mobilidade ou àquilo que lhe queiram chamar no futuro, se este nome se for considerado ofensivo, das minhas desculpas, para podermos continuar a melhorar no dia-a-dia a vida de todos. E acho que a EasyJet tem feito a sua cota à parte e iremos continuar a fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Carlos José, Carlos Joana, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu ia só colocar aqui à consideração dos seus deputados o seguinte: nós temos previsto, eu usei de uma boa tolerância para todos, nós temos previsto a possibilidade de uma segunda ronda, mas temos uma audição já a seguir. Deixe isso à condição dos seus deputados, se considerarem que não estão devidamente esclarecidos. O Sr. Deputado Francisco Gomes acha necessidade, a Deputada Vânia Jesus também, mas nesse caso, Sr. Diretor, vamos prorrogar então aqui um bocadinho mais a nossa reunião. Vamos seguir pela ordem agora que tínhamos estipulado ainda há pouco. Sr. Deputado Francisco Gomes, 2 minutos. Pedia, por favor, a vossa ajuda, obviamente sem nenhuma perturbação, mas pedia a vossa ajuda para ser o mais sucinto possível. Faça favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Só uma explicação à mesa. Se possível, Sr. Presidente, os 2 minutos da segunda ronda vão ser divididos equitativamente entre a deputada Ana Martins e eu. Vamos colocar 2 questões, 1 minuto cada. Sem problema nenhum. Faça favor. Quem é que começa? Deputada Ana Martins. Deputada Ana Martins, faça favor, 1 minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Representantes da EasyJet, a vossa companhia opera atualmente em Ponta Delgada, tem um papel muito importante em ligar, principalmente Lisboa, os açorianos a Lisboa e Porto, e compete com a SATA Açores e a TAP, sendo uma alternativa de baixo custo muito importante e de contribuição para a mobilidade dos açorianos. Eu gostaria de perguntar, com a decisão da Ryanair de cessar os voos para os Açores, que em princípio vai ser em março, e estamos a falar aqui de uma companhia que já beneficiou dezenas de milhões de euros em apoios nos últimos anos, através de diversos programas, e de acordo com os últimos dados do turismo, no primeiro semestre de 2025, o turismo já cresceu 10%. Eu gostava de perguntar se, com a saída da Ryanair, penso que a vossa companhia está a pensar em ampliar os vossos serviços já em Ponta Delgada, mas eu gostaria mesmo de perguntar porque é que não ampliem para a Ilha Terceira, que tipo de condicionantes ou constrangimentos existem na ilha
que não nos permite tomar essa decisão. Eu agradeci uma resposta. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra. Partido Chega também, Grupo Parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu segui o seu conselho. Eu segui o conselho aqui do Sr. Representante da Ryanair e fui ver os voos para sexta-feira, da EasyJet, e fui ver os voos para sexta-feira para ver o grande contributo que fazem para a coesão territorial. E vi Madrid 51 euros, Barcelona 71, Genebra 180, Funchal 213. Por isso, o grande contributo da EasyJet para a coesão territorial é continuar a jogar portugueses para fora de Portugal. Já agora, mas houve uma pergunta que eu fiz e que foi ignorada. Está na Madeira desde 2007. Eu queria saber, perguntei-lhe, não respondeu, mas vou voltar a perguntar. Desde 2007, à custa do erradamente chamado subsídio social de mobilidade, eu queria saber quanto dinheiro é que a EasyJet já recebeu do Estado português. Mas não precisa de responder que eu digo-lhe. Recebeu milhões. Recebeu milhões do Estado português à custa dos voos para a Madeira. E fico muito feliz que esta comissão esteja a ser gravada para que os madeirenses tenham ouvido o Sr. Representante dizer que ir para a Madeira é mais barato do que apanhar um táxi em Lisboa. Fico muito feliz, porque isso é prova que não percebe absolutamente nada do que se passa na mobilidade na Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sr. Deputada Vânia Jesus, do Grupo Parlamentar do PSD, teve a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de colocar aqui a questão ao nosso convidado, permita-me só, muito rapidamente, dizer aqui ao colega deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, que percebeu-me mal. Aquilo que eu fiz foi um enquadramento histórico daquilo que está a ser apreciado na especialidade nesta comissão. É uma proposta do PCP que veio da Assembleia Legislativa da Madeira, como disse bem, aprovada, e, portanto, Sr. Deputado, se neste momento diz que na altura o Partido Socialista teve consciência e que inclusive a EasyJet já na ocasião referiu que saía da rota, pergunta ao Sr. Deputado porque é que o Partido Socialista voltou a viabilizar esta proposta do PCP. A questão é esta, Sr. Deputado, porque aquilo que é o modelo atual, nós temos que reconhecer que hoje os residentes pagam menos do que aquilo que pagavam. O Governo atual fez melhorias, fez uma revisão ao qual o Governo do Partido Socialista não fez durante 8 anos. Reconhecemos que ainda recentemente houve alterações com a qual eu, enquanto deputada eleita pela Madeira, também não concordamos e esperemos que neste Parlamento se possa repor e alterar essas recentes alterações. Agora, a questão aqui é colocar... Gastou os seus 2 minutos, a falar para o deputado Carlos Pereira, que é um direito que lhe assiste do ponto de vista do enquadramento. Eu pedi-lhe que fosse muito sucinta na questão. Muito sucinta, perguntar aqui ao nosso representante é que, para haver um modelo de pagamento direto no momento da compra, que é o que todos defendemos, o residente pagar apenas o valor da tarifa, se o modelo progredir no sentido de ter uma entidade pública, plataforma estatal com validação automática e garantia do pagamento do Estado às companhias, se a sua companhia contribuiria neste sentido e para a evolução do modelo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com tolerância para todos, obviamente. O Sr. Deputado Carlos Pereira começa e depois o Deputado Emanuel Câmara, 1 minuto a cada um. Bom, muito rápido. Eu queria dirigir diretamente ao diretor da EasyJet para dizer o seguinte: tem razão. Os bilhetes estão mais acessíveis desde que temos subsídio de mobilidade, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Também tem razão que o preço médio das tarifas subsidiadas, não comentou isso, mas tenho certeza que sabe disso, estão mais elevadas do que o preço médio do mercado. Também sabe disso. O preço médio das tarifas subsidiadas estão mais elevados do que o preço médio do mercado. Das tarifas do mercado. Estão, claro que estão. É óbvio que estão. No grupo de trabalho está lá muito claro. E também sabe que, por estas razões, os madeirenses voaram muito mais, porque obviamente têm um desconto e pagaram menos no fim do dia, voaram bastante mais. Mas ainda temos um problema para resolver. E o problema para resolver é aquele que está em cima da mesa, que é como é que nós encontramos uma solução, e volto a dizer, não há magias nesta matéria, e não vou embarcar no populismo de estar aqui a dizer que resolvíamos isto de um pé para a mão, que isso não acontece, não há magias, mas como é que nós encontramos uma solução para resolver o problema dos madeirenses e dos açorianos? Isso é a questão de fundo. Agora, permita-me só terminar para dizer o seguinte: a ideia de que, e disse isso várias vezes, as companhias não estão aqui para resolver os problemas sociais, etc e tal. Olha, deixe-me dizer que, olha, em Espanha, a Iberia, a Iberia Express, a Air Europa, a Vueling, a Volotea, a Ryanair, a Intercanárias, todos eles estão a contribuir para resolver os problemas sociais. Mas depois também tem a Córsica, também tem a Air France, também tem a ITA em Itália, todos eles estão a contribuir para isso. E, portanto, a única coisa que peço é que a EasyJet, neste sentido,
faça o seu contributo para também contribuir para esta questão social. Porque se é verdade que a EasyJet implementou um modelo que, obviamente, trouxe vantagens para a Madeira, e é bem, e para os Açores, quando lá esteve, e, portanto, permitia aumentar o turismo, permitia garantir mais mobilidade dos cidadãos, mas também é verdade que está na altura de olhar para este tema e perceber como é que se resolve este anseio que as populações da Madeira e dos Açores têm, que é de não terem de pagar tanto à cabeça para terem uma tarifa entre a sua região e o continente. E eu acho que isso é possível fazer. Aliás, uma das questões, só para terminar, uma das questões que o Sr. Doutor referiu tem a ver com a questão da justificação da residência. Hoje há mecanismos e plataformas que permitem fazer isso. Olha, a Madeira tem o Simplifica, que permite integrar numa matéria desta natureza e garantir isso e ser a região a tratar desse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emanuel Câmara, não lhe posso dar a palavra porque não dá para dividir por zero, mas percebi pela vossa expressão que estavam em consonância. Sr. Diretor, então agora dar-lhe os 5 minutos para finalizar as respostas. Pedia só que pudessem reunir condições, porque nós temos a outra audiência e já está a queimar o prazo. Vou começar rapidamente, Sra. Deputada... Peço desculpa, Sr. Diretor, não foi por lapso. Faltou-me o deputado único Filipe Sousa, não me leva mal, Sr. Deputado, faça favor. A tentar cumpríssemos os horários, não vai ser possível. Muito obrigado. Serei rápido, para compensar também o tempo que já foi escutado pelos outros senhores deputados. Portanto, restar só com alguma satisfação a disponibilidade da EasyJet em trabalhar no futuro num modelo que consiga compatibilizar o pagamento por parte dos insulares de uma parte e o Estado do remanescente. Mas uma pergunta muito técnica, e peço desculpa posso criar aqui alguma imprecisão, mas tentar perceber se há riscos de inflação tarifária com o atual modelo em vigor, se considera ou não que o modelo de reembolso ao passageiro cria incentivos indiretos à subida das tarifas base nas rotas abrangidas pelo subsídio social de mobilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela diligência com o tempo. Sr. Diretor, agora sim, com pedido de desculpa, Sr. Deputado Filipe, por me ter esquecido. Muito obrigado. Vou começar com a Sra. Deputada Ana Martins. Espero não me ter enganado no nome, se me enganei, peço desculpa. A EasyJet não opera para os Açores neste momento, não operamos Ponta Delgada, não é só para a terceira, nós não operamos de todo para os Açores atualmente e não faz parte dos nossos planos estratégicos a curto prazo fazê-lo. Portanto, não temos não perspectivamos essa entrada, até porque Lisboa e Porto, como aeroportos, têm a sua capacidade completamente constrangida e para nós podermos operar a qualquer destino, não existindo slots disponíveis em Lisboa e no Porto, teríamos que abdicar de outras coisas do nosso network, portanto não é algo que seja que faça parte do nosso plano estratégico a curto e médio prazo. Sr. Deputado Francisco Gomes, de forma muito clara, relativamente a rotas domésticas, apoios recebidos pela EasyJet por parte do Estado, zero. E sobre a sua pesquisa, eu depois posso-lhe mostrar aqui o meu telemóvel, entrei agora no site, posso-lhe dizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datas em fevereiro em que o preço one way anda entre os 20 e os 30 e tal euros, e aquilo que eu lhe referi foi que o preço das tarifas one way entre Portugal continental e a região autónoma da Madeira eram similares ao preço de um táxi entre o centro do Funchal e o aeroporto da Madeira, que são de 30 euros. Esse é algo factual, eu posso lhe mostrar e espero que o Sr. Deputado aproveite a oportunidade e compre uns bilhetes connosco para visitar a Madeira a estes preços bastante acessíveis. O que não quer dizer, e aqui convenhamos, é importante salientar, porque este é um tema muito sério, que não continuam a existir madeirenses que têm dificuldade, mesmo a estes preços, que são extremamente baixos, a poder viajar. Nós, em termos, volto a reiterar, o nosso sistema de inventário, infelizmente, apenas nos permite quando essa compra é feita de forma direta. Se for encontrada uma forma de fazê-lo, como o Governo Regional da Madeira fez relativamente aos estudantes, podemos nos sentar, e isto também responde um pouco ao Sr. Deputado do JPP, podemos analisar e sentarmos para analisar algum tipo de forma, desde que o pagamento seja ao preço do mercado e feito diretamente
à companhia aérea na sua totalidade, no ato da compra. Quanto à existência de tarifas diferenciadas para residentes e não residentes, é errado. É completamente falso. Só há uma tarifa no mercado. Agora, o preço médio do mercado? Sim. Isso é diferente, sim. Isso aí terá razão e tem a ver com, precisamente, o modelo atual, tem um intervalo, dentro desse intervalo não há concorrência, há insensibilidade ao preço, os residentes que compram dentro desse intervalo sabem que vão receber e vão comprar mais caro. Se não houvesse qualquer tipo de sensibilidade ao preço, que é o pagamento de um preço fixo upfront, ainda era pior. E o preço suportado pelo erário público iria disparar ainda mais daquilo que já fazemos hoje. Daí nós continuamos a defender que aquilo que se devia sentar um grupo de trabalho entre a ANAC, os decisores políticos, não, poderá não ser, mas o modelo podemos evoluir para qualquer tipo de modelo que tenha menos ineficiências. E nós isso defendemos, desde que o pagamento continue a ser feito às companhias de forma direta, que as companhias não sejam metidas entre esta relação entre o residente e o Estado português, e que se encontre uma forma de que esse pagamento continue a ser feito, pagamento na íntegra no momento da compra, independentemente de quem é que está a suportar esse pagamento, se é o residente, se é uma entidade em seu nome. Com certeza, Sr. Deputado Carlos Pereira, para uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo algo que eu julgo que é importante e eu esqueci-me, julgo que os colegas não se importarão desta pergunta que eu tenho que fazer final, para clarificar só, que tem a ver com a questão da exigência de voar. Qual é a interpelação? É rápido. Não, mas é que os seus colegas não concordam com a interpretação que fez. Voar para Canárias ou não? Não, é só uma clarificação. Se vou para Canárias ou não, Sr. Deputado, peço desculpa. Quando se vai ao site da EasyJet está lá o... Sr. Deputado, está lá o coisa para Canárias. Eu peço desculpa, vou fazer o seguinte, vou pedir ao Sr. Diretor que tome nota da questão, obviamente não vou reabrir o debate, até por uma razão, o Sr. Deputado Carlos Pereira não me leva a mal, por uma razão que é, nós temos à nossa espera agora o Dr. Sandro Raposo, da SATA, mas, Srs. Deputados, eu pedia sobretudo aos coordenadores atenção a isto, que é, não há nada que impeça uma segunda ronda a seguir, nem a seguir, obviamente que presencialmente se justifica ainda mais, e eu percebo, e também não sei se reparou que além da intervenção inicial tivemos as duas rondas, eu a seguir pedia-vos um esforço, só pena de não conseguimos cumprir. Acho perfeitamente normal e agradeço a forma como decorreu, foi ótimo. E dava já início, dispensando Vossas Excelências e agradecendo a disponibilidade que tiveram, daríamos início à próxima.